A modernização da agricultura, ele é um processo iniciado nos anos de 1960 aqui em nosso país. E essa modernização ela vai se caracterizar pelo uso de crédito agrícola, disponibilizado pelo Estado, viabilizando assim a incorporação de novas tecnologias, de máquinas na produção e, enfim, a produção agrícola passou a ser vinculada ao mercado internacional de comercialização agrícola. Então, cabe ressaltar nesse sentido que a modernização agrícola está vinculada à produção em commodities e promovendo também uma associação entre agricultura e indústria. Há um conjunto, né, de alterações, né, em razão desse processo. Em resumo, o que se verifica é uma integração crescente da agricultura ao próprio capital financeiro, o capital comercial e o capital industrial. É bom a gente salientar que essa incorporação de insumos potencializou um aumento na produção, mas também promoveu uma maior concentração de terras, ao mesmo tempo que aprofundou a desigualdade de renda, a exploração da força de trabalho e até mesmo a autoexploração dos pequenos proprietários, assim como fomentou o êxodo rural. Em função disso, vários autores denominam essa modernização de uma modernização conservadora. Bom, para que a gente possa compreender esse processo contraditório, é importante se destacar o papel do Estado, que através de políticas públicas de isenção fiscal, de incentivo às exportações de produtos agrícolas, de crédito subsidiado para a compra de insumos e máquinas agrícolas, a facilidade ao crédito, enfim, potencializou o acesso às novas tecnologias que foram desenvolvidas nos países de capitalismo avançado. E aqui, portanto, disponibilizando sementes híbridas, agrotóxico e tantos outros insumos daquilo que a gente chama convencionalmente de Revolução Verde. É bom destacar que esse crédito agrícola subsidiado ele foi destinado principalmente aos grandes proprietários de terra, sendo que esse crédito altamente subsidiado ele foi vinculado ao uso de insumos, e, portanto, há uma prática pré-determinada que vai induzir um padrão de modernização compulsório. Em resumo, os grandes proprietários tiveram acesso ao crédito subsidiado, à pesquisa, à tecnologia e assistência técnica, a fim de produzir para o mercado externo, enquanto que os pequenos produtores menos capitalizados foram relegados a terras menos férteis, utilizando práticas tradicionais, a exploração da mão de obra familiar para subsistir, produzir, né, um pequeno excedente a fim de comercializar nos mercados urbanos. É bom destacar que entre 1980 e 1984 houve uma alteração nessa política de crédito. Ela foi bem mais restritiva. Você tinha, por exemplo, em 1980, o Estado investia cerca de 250 bilhões
de cruzados na época. Em 1985, o Estado praticamente diminuiu o recurso disponibilizado pela metade, que foram só 124 bilhões. E isso reflete um momento de crise que vive o próprio capitalismo em esfera mundial, né? Essa crise é uma crise estrutural do capitalismo e que vai ter impactos aqui no Brasil, né, na chamada crise da dívida. Bom, isso, portanto, fez com que o governo limitasse ainda mais a disponibilização de crédito. Bom, mas por outro lado, o governo passou a manipular o preço mínimo, especialmente nos primeiros anos dessa década de 1980. E em relação ao crédito, ele passou a ter uma maior seletividade, passando a subsidiar, sobretudo, né, grandes proprietários e que produzem aquela agricultura como da cana-de-açúcar, já que você tem aí o projeto Proálcool, o próprio trigo, o soja, o cacau, o algodão e a laranja, por sua vez, vão ser beneficiados também por uma política de maxi desvalorização do cruzado, né, cambial, portanto, e isso vai elevar o preço dos produtos exportados, que são esses que eu acabei de falar, garantindo assim uma alta taxa de lucratividade a esse setor agrícola durante esse período de crise. Em resumo, essa modernização que tem aspectos contraditórios e por isso ela é chamada de conservadora, se por um lado possibilitou uma maior produtividade, por outro lado, ela foi muito focada para o mercado externo e, ao mesmo tempo, ela vai se dar com base em insumos, máquinas, enfim, produzidas e desenvolvidas por empresas monopolistas. Tudo isso vai ser possível de ser acessado pelos produtores rurais através de subsídios, incentivos fiscais e garantia de preços que asseguram a lucratividade desses grandes produtores rurais, portanto, mantendo uma estrutura fundiária concentrada e excludente, que é o que a gente vivencia até o presente momento.